Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com profissionais de extremo sucesso. Eu trago aqui convidados que já trilharam a carreira de um crescimento super incrível para que a gente possa compartilhar com você estratégias, direcionamentos, experiências, insights práticos para que você possa pegar e aplicar na tua carreira e ter crescimento profissional. Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Barbosa e eu sou especialista em levar você a fazer uma gestão da tua carreira como negócio. Sim, a tua carreira é um negócio. Infelizmente, não me falaram isso lá atrás e eu precisei descobrir. E eu abri mão da minha carreira para levar isso para a tua carreira. E o meu objetivo hoje, nesse episódio, eu trouxe uma convidada ultra especial de estagiária executiva. É assim a apresentação que eu vou fazer dela. Para que a gente possa compartilhar como você pode pegar isso e aplicar na tua carreira. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. E Ayla Sampaio, seja muito bem-vinda ao Profissional Cast. Obrigada, Rodrigo. Prazer enorme estar aqui com vocês. A gente teve uma conversa com Suzana. Eu falei, Suzana, o papo foi incrível, foi fantástico. Compartilha comigo alguém que a gente vai ter essa mesma vibe. Na hora ela falou com você. Ela falou de você, na verdade. E olhando o teu perfil no LinkedIn, e a gente estava conversando aqui no off, o quanto eu fiquei, assim, impactado por essa trajetória de estagiária executiva dentro dessa área de RH, passando por diversas empresas, Sanofi, Shell, TIM, Globo, Netflix, enfim, e agora na Azeitona. E, ao mesmo tempo, momentos diferentes nas empresas que você precisou liderar de um jeito diferente. Então, primeiro, seja muito bem-vindo e depois, como foi a trajetória de estagiária executiva? Ai, gente, as perguntas. Ele começa pelo lugar que a gente estava aqui no off antes, falando que eu não faço a menor ideia de como isso aconteceu. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito do sim, né? Mas começando do começo, eu entrei para a faculdade muito cedo. Eu fiz psicologia, entrei com 16 anos na faculdade. Por que tu escolheu psicologia? Então, eu fiz porque eu passei. Foi assim. Quando eu falo que eu não sei, gente, é de verdade. Eu fiz para odonto, prestei vestibular para odonto, para psicologia e para jornalismo. E eu morava, na época, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca e agora moro aqui em São Paulo, né? E aí, eu fui tendo as notícias do vestibular e psicologia foi um dos primeiros que me deu retorno positivo. Falei, gente, é psicologia que eu vou fazer. E era uma faculdade, minha mãe era super protetora, eu e a minha irmã, somos duas, né? A gente foi criada assim, embaixo das asas da minha mãe. Então eu tinha muita sede de me afastar um pouco do meu núcleo familiar e ver como é que era viver a vida e tal. E a Gama Filho, né, era a mais longe da minha casa. Eu falei, gente, perfeito, psicologia longe da minha casa, é para lá que eu vou. E psicologia veio mesmo assim, eu sou muito privilegiada e tive muita sorte de ter feito uma escolha acertada, porque eu me encontrei demais nesse universo de análise de comportamento, entendimento dessas relações e das interações, então, de verdade, foi uma sorte. Depois eu fui ver os outros resultados, tinha passado para odonto, falei, gente, ainda bem que eu não fui, tá tudo bem. A psicologia te encontrou. A psicologia me encontrou, me caçou. E aí eu fui, desde muito cedo, querendo esse lugar de independência e de entender como é que eu poderia gerar impacto, sabe? Um desejo, uma inquietação que não era muito consciente, mas uma vontade de gerar impacto na vida das pessoas e tal. E aí passei por essas empresas aí no início da minha carreira e na Globo, quando eu entrei em 2005, mais ou menos, foi onde eu fiquei 14 anos. Mas é interessante porque a cada 2 anos eu sinto que eu fazia um movimento de mexer no lugar que eu estava, sabe? Era intencional ou não? Nada, zero intencional. Os últimos 5 anos da Globo é que foram mais intencionais para mim. E aí é quando eu comecei a olhar e falar assim, gente, estou começando a entender o que é valor para mim nessa relação de trabalho. E foi de um episódio, eu tive gestores que foram maravilhosos e pessoas que fizeram parte da minha equipe também que foram maravilhosas. Suzana é uma delas e, assim, eu aprendo o tempo inteiro com as interações, sabe? O tempo inteiro. E aí, nos últimos 5 anos de Globo, eu olhei e falei assim, gente, o que é valor para mim é isso, são as pessoas que estão ao meu entorno e a forma como a gente se junta para fazer um negócio ficar melhor do que já é. E aí, né, dentro do contexto de trabalho. E foi quando eu tomei algumas decisões de, não, é isso, eu quero estar num processo mais fluido, mais ágil. E foi quando eu fui para a área de entretenimento da Globo, que é o Projac, antigo Projac, né?
E onde eu realmente me encontrei lidando com esse universo da criatividade, que não é única e exclusivamente uma particularidade. Pelo contrário, cada vez mais, né, os profissionais estão nesse lugar de olhar para a criatividade, inovação, como é que a gente faz uso dessa nossa inteligência e desse nosso olhar para os processos de trabalho e para os resultados. Mas eu me encontrei ali lidando com a galera do artístico, da produção, processos que são zero lineares, mas ao mesmo tempo sofrem variáveis que não são controláveis. E eu falei, gente, mas tem muita coisa aqui que dá para, da indústria criativa, que dá para a gente levar para o corporativo, né? Se a gente fizer uma suspensão de julgamento, de, essa pessoa é louca, esse não sabe gestão. Se a gente sai desse lugar, se afasta um pouco, a gente consegue beber das fontes e sabe? Potencializá-las. Potencializar, exatamente. E aí foi quando eu me achei mesmo e foi quando eu percebi onde eu queria estar e em que ambientes eu queria estar, principalmente. O que me chama a atenção é a tua espontaneidade. Assim, tu chegou, assim, boas-vindas, super espontâneo, deixa eu dar um biquinho no café do mesmo time. E assim, de verdade, eu sinto que isso está em escassez no mundo corporativo como um todo. Existe um corporativismo, existe uma linguagem, às vezes existe um padrão onde talvez a gente olhe e fala, poxa, será que eu posso ser eu mesmo? Assim, dentro do ambiente de trabalho? O que eu sinto contigo em 5 minutos de conversa é que você é assim por natureza, onde você estiver. Sou mesmo, isso aí. E como é que você levou isso para o ambiente de trabalho e dessa forma conseguiu crescer? Ai, Rodrigo, esse é um papo tão maravilhoso, porque nesses últimos 5 anos que eu te falei, uma das chaves que foram muito importantes de terem virado dentro de mim foi exatamente essa. Assim, eu não quero estar num lugar onde eu não possa ser eu mesma. Teve algum episódio para isso? Teve. Teve uma gestora, eu já fiz uma conversa com ela, por isso que eu me fiz super confortável virou uma amiga depois. Mas em 2016, eu fiz uma bariátrica. Antes de 2016, pesava 129 quilos mais ou menos. E aí, teve um determinado momento, na Globo a gente tinha um processo de avaliação de desempenho dos analistas, né? E me sinto confortável de falar que foi na Globo, porque, de verdade, essa é uma questão que a gente precisa também reconhecer e entender que, naquela época, o que aconteceu não era reconhecido como uma questão crítica como é hoje. A gente está aprendendo a navegar nesses espaços e você vai entender por que eu estou falando isso. E aí, depois dessa avaliação, ela sentou comigo e falou assim, Ayla, olha, você foi uma analista super bem avaliada, você se saiu super bem nesse semestre, o comitê adorou os resultados que você alcançou e tal. Eu era analista de desenvolvimento. E aí, meu corpo gordo, e eu sempre usei muito acessório grande. Hoje, por coincidência, eu só tô com os anéis, mas eu era de usar muito colar e tal. E ela falou assim, a única coisa que a gente queria te sugerir, e ela falou com o melhor das intenções do mundo, era que você emagrecesse, porque do ponto de vista de saúde, a gente se preocupa com você e usar acessórios menores para não serem tomadores de atenção na hora que você for conversar com o cliente. Que fala muito com isso que você disse, assim, a gente sente que tem um papel, né, para performar no ambiente. Personagem, E aí aquilo bateu em mim, eu falei assim, gente, alguma coisa me diz que não era para eu estar ouvindo isso. Mas também, de novo, Foi leve a forma de falar, mas bateu. Mas bateu e tal. E eu percebi depois, e eu falo muito sobre isso nas conversas que eu faço, né, com os parceiros que a gente trabalha, enfim. Eu percebi impactos objetivos no meu comportamento e na minha atitude depois disso, né? Porque era um grupo de uns 6 analistas, eu era a única pessoa gorda e eu senti que, por exemplo, caía alguma coisa no chão, eu precisava pegar mais rápido para mostrar que eu era ágil, sabe? Tinha alguma coisa que me diziam assim, tem esse prazo, eu precisava entregar antes do prazo. Trouxe um peso. Trouxe, mas a minha mãe vivia dizendo para mim, minha filha, seu rosto é tão bonito. E as pessoas não se dão conta do impacto dessas agressões na vida de quem sobretudo de grupos historicamente minorizados, né? E aí o corpo gordo, ele não é o corpo padrão, né? Então, esse episódio e algumas outras, né, situações, microagressões que eu ia vivenciando, chegou uma hora que eu fui entendendo que, assim, gente, eu não quero estar num lugar que eu não possa ser gorda, que eu não possa ser quem eu quiser ser.
E, de verdade, a Globo, depois, quando a gente foi, né? Porque tem um aprendizado dos sistemas, das instituições, que responde um pouco aos estímulos da sociedade, né? A sociedade vai mudando, as empresas precisam ir acompanhando, algumas pessoas vão mais à frente, outras pessoas vão correndo atrás do prejuízo, enfim, é uma dinâmica muito bonita de evolução, né? E aí, a Globo foi se movimentando nessa direção. E por isso que eu continuei lá tanto tempo depois e foi uma experiência de muito crescimento e de muito aprendizado. Mas ali ficou muito evidente para mim que a autoconfiança e a autenticidade seriam coisas que eu não abriria mão em nenhuma relação que eu tivesse, sabe? É tão importante ouvir isso, de verdade. Eu te falo isso porque, primeiro, te agradecer por você abrir desse jeito que você está trazendo aqui. Imagina. Porque eu imagino que tem muita gente que está assistindo e ouvindo a gente e que talvez o que falta é exatamente isso. Para conseguir alcançar o próximo passo é enxergar essa autoconfiança e essa autoestima e tudo isso. Continua, tá muito legal de ouvir. Não, e tem um negócio que eu acho que é super importante, assim, eu sempre tive o privilégio de poder escolher, né, Rodrigo? Porque nem todo mundo tem o privilégio de escolher. Ah, quero ser autêntica. Não, tem gente que precisa trabalhar porque tem necessidades muito importantes para atender. Então, tem algum nível de entendimento, estou crescendo nisso, mas tem algum nível de entendimento dos meus privilégios. E aí, quando chegou num determinado momento, o modelo de negócio da Globo estava em plena ebulição, eu já tinha implementado a Academia do Entretenimento, que é como se fosse uma universidade corporativa naquela época para o público artístico e de produção, uma entrega que foi super legal e que eu me orgulho muito. Mas aí chegou uma hora que eu senti necessidade de estar num ambiente que tivesse um modelo de gestão menos tradicional. E aí olhei meu LinkedIn, terra devastada, porque 14 anos no lugar. A gente deixa ele de lado, né? Não mexia nada. A gente menospreza ele. Isso é muito importante manter o LinkedIn. A gente menospreza ele. Mas ele tem um papel muito... Um valor, Tem exato. Sim, muito. E não é só para o outro, né? Porque a gente tende a achar que a gente pensa a carreira muito para o outro, mas é escrever no LinkedIn ou um currículo no Word, no Google Docs, qualquer que seja o lugar, te ajuda a tomar consciência do que você fez, sabe? Da quantidade de coisa que você movimentou, dos resultados que você atingiu, das vidas que você plantou semente, sabe? É muito Eu costumo falar que é a construção de um próprio inventário profissional. Exatamente. E que a gente esquece isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem visibilidade disso, traz orgulho, admiração e confiança. É isso. Aí você fala, gente, não é que é. não é que essa profissional é tudo isso mesmo. Né? Eu acho que isso é muito legal. E aí eu fui atualizar meu LinkedIn e, de verdade, a Suzana me ligou falando, vai ter um negócio de uma vaga aqui que aí se chama RH de produção. Você quer participar? Eu falei, menina, mas eu atualizei meu LinkedIn 2 semanas atrás, lógico que eu quero. E aí passei pelo processo e fui convidada a implementar essa função, né? De ser um BP de produção no Brasil. E aí era uma função que era muito nova para essa indústria, para a indústria criativa, né? Que é você olhar o papel do BP nesse lugar de embaixador da cultura, nesse lugar de influenciação dos resultados para negócio, né? Então, nesse lugar de assegurar que os símbolos, os sistemas e os comportamentos, eles conversam com os valores e entregam a cultura esperada e tal. Em modelos de muita parceria, porque a Netflix não tem um estúdio próprio, então um desafio muito interessante. E aí depois fui convidada a assumir a América Latina e tal. E o negócio que foi muito interessante na Netflix, e que aí me caiu aquela ficha, né, de contratação por valor, a gente estava conversando antes. Assim que eu entrei, eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, vou sair da Globo. Ele, você vai sair da Globo? Eu falei, pô, pai, vou sair da Globo. Aí ele, mas minha filha, a Globo é sólida, fica na Globo. Eu falei, pai, eu entendo, mas assim, a Netflix também é boa. Tá lá. Aí ele, tá bom. Aí eu fui pra Netflix, falei, pai, você precisa ver, o escritório é super descolado. Aí ele, minha filha, me leva lá um dia. Eu falei, tá bom. Aí ele veio pra São Paulo, eu levei ele lá. Meu pai tem 72 anos, né? E aí, na época, ele tinha 69, sei lá. E aí, menos um pouquinho. Ele entrou na Netflix e eu fui mostrando. Né? A cultura é aquela que grande parte dos profissionais já leu o livro e conhece. E aí,
Os símbolos são muito evidentes no escritório. Você tem as salas todas envidraçadas, você tem uma cultura de transparência, você observa isso nesse lugar, nesses espaços e tal. E fui mostrando pro meu pai. Falei, tá vendo, pai? Ó, quando cai uma casca de banana no chão, a gente pega e bota no lixo certo, orgânico. Falei, tá vendo, pai? Ó, quando tem aqui uma sala e aí tem alguém em reunião e a gente tá agendado, é só a gente ficar na porta que a pessoa levanta, sabe que é o horário de levantar e sai. Falei, isso quer dizer respeito, pai, é o tempo do outro. Tá. Aí fui falando tudo que a cultura, tá vendo, pai? Olha, os resultados da empresa estão aqui nesse quadro. O nome disso é gestão à vista, todo mundo sabe de tudo. Se a gente quer entender um pouco mais profundamente, a gente tem que entrar no computador e procurar as informações. Tá. E fui explicando tudo, né? Aí depois a gente foi almoçar, descemos para almoçar. Falei, e aí, pai, o que você achou? Ele, filha, que merda, hein? Aí eu falei, pai, como assim? Aí ele, pô, cheio de regra. Eu falei, como assim cheio de regra? Tem que botar o negócio no chão, tem que tirar o lixo do chão que você não jogou, tem que lavar a louça depois que você usa a xicrinha de café. Eu achei muito cheio de regra, não pode atrasar para uma reunião. E aquilo ali, eu falei assim, gente, é sobre isso, né? Quando o valor e o princípio não fazem sentido nesse lugar, desconecta. Vira uma regra que não faz sentido, vira uma regra boba, vira uma regra... E pro meu pai, essas coisas não fazem sentido mesmo. Eu falei, gente, é esse exemplo, é isso aqui que eu quero viver, né? Essa conexão com o que eu acredito, com quem eu sou, num ambiente que tá propício a isso, né? Que é quase que sai da frente para eu fazer o meu melhor, né? É um pouco esse o espaço que... E a vivência mesmo, que eu tive muito feliz na Netflix. Mas que depois de um tempo, você vai começando a entender... tem essa concessão e tá tudo bem, fica mais leve você compreender que aquele sistema também tem as suas necessidades e que não necessariamente está ali para atender as particularidades individuais, mas para, sabe, tocar uma orquestra de um jeito harmonioso. Eu acho que é muito sobre isso, cultura. É interessante esse exemplo do teu pai, porque eu fico refletindo, tem empresa certa, mas para o profissional, entre aspas, errado. O que é que eu quero falar com isso? É que às vezes você olha o nome de uma empresa e você visualiza, poxa, trabalhar naquela empresa é incrível. Agora pela manhã, eu estava conversando com um mentorado, ele foi lá no meu escritório. A gente tinha feito a transição de carreira dele. Ele trabalhava num segmento e ele foi trabalhar no outro segmento. Legal. E nessa movimentação, ele fez 3 entrevistas. E eu não posso falar o nome das empresas, até pelos exemplos que eu vou trazer, mas é o número 1 de cada segmento. Um segmento de tecnologia, um segmento de varejo e um segmento automobilístico. A empresa que ele foi é a Honda, essa eu posso falar. Tá. E aí, quando ele tá hoje na Honda, ele virou pra mim e falou, Rodrigo, tu não sabes o que foi que houve. Ele falou, lá na Honda não tem conflito. Eu disse, hã? Como assim? Falou, é porque quando você olha de fora e você escuta isso, você pensa, talvez você não pode dar ideias, mas não. É que o ambiente lá é o seguinte, senta aqui, deixa eu te ajudar. Que legal. Eu tô vendo que você tá com dificuldade nisso. Senta aqui, vamos investir, ó. Acabei de reservar essa sala, vamos lá, que eu vou te mostrar o passo a passo. E aí, quando eu trago isso, e ele me falou, hoje eu agradeço muito eu não ter entrado nessas outras empresas que antes, olhando de fora, eu desejava mais. Mas quando eu tô dentro, eu percebo que aqui é importante. E aí, o que você me trouxe é, poxa, você tava, quando a gente olha de fora, numa Globo. Então, quem tá de fora, eu tenho mentorados na Globo hoje, inclusive. Quem tá de fora tem uma visão da Globo. E na minha visão, eu queria ver a tua percepção, porque às vezes dentro de uma mesma empresa, tem diferentes empresas. Então, por exemplo, a área de criação, como você trouxe aqui, a área de inovação em tecnologia. Eu tenho um mentorado que tá lá, inovação em tecnologia. Outra área ali de vendas, enfim. Às vezes são várias empresas dentro da empresa, infelizmente. Qual é a tua visão que passou por RH, cuidando de tudo isso? Faz sentido esse ponto? Eu acho que é uma realidade, sabe? Não acho que a gente consegue olhar para a questão de cultura e acho que é importante a gente ter também uma perspectiva do comportamento das pessoas e dos executivos latino-americanos. O que eu sinto e o que aconteceu ao longo da minha carreira era buscar muita inspiração, e eu sigo buscando, no mercado americano, porque se debate esse tipo de tema há muito mais tempo, né? Tá bem à frente do que a gente vive aqui hoje. Tá sim. Em alguns temas, sobretudo na violência no trabalho, combate ao assédio, eu acho que tem debates e conversas que acontecem de uma forma muito mais verdadeira, inclusive no mercado americano.
Mas tem uma questão da cultura que eu acho que é fundamental, é a gente conseguir reconhecer que sempre haverá particularidades, né? Não tem como a gente imaginar que todo mundo vai andar na mesma direção o tempo inteiro, porque não vai ser confortável para todo mundo andar na mesma direção o tempo inteiro, né? Mas eu acho que o grande segredo é a gente conseguir acomodar as questões no campo mais prático. O que eu quero dizer com isso? Assim, o fato de você selecionar por valor não significa que todo mundo vai concordar com todas as práticas que derivam daquele valor. Né? Ok. Então, eu acho que tem espaço para criar, ainda que hajam microculturas, silos, às vezes, ou então comportamentos que são mais particularizados em função, seja da história daquela função, seja Ou do própria liderança do ali. própria liderança, do estilo da liderança. Tem uma verdade, que saiu até um artigo na revista de Harvard, tem uns 2 meses mais ou menos, que fala sobre o quanto um ambiente que ele faz a gestão de consequências dos comportamentos, o quanto ele influencia para que as pessoas façam e entreguem suas melhores ou piores atitudes. Entra mais nisso. Então, tem um lugar da cultura que, ainda que haja, né, as práticas diferentes, os estilos diferentes, eu acho que a gente pode conviver com isso. O que eu não acho que dá para conviver é com rachaduras em valores que sejam muito essenciais. Integridade, por exemplo. Vou pegar um exemplo, né? Tá. Se você tem uma cultura muito forte de integridade, aquele valor raiz, aquele valor essencial, ele precisa ser sentido independentemente da área. Aqueles A dois, todo tempo. 3, a todo tempo. Então, esse artigo ele é interessante porque ele fala exatamente sobre isso. Quando você tem um ambiente que a gestão de consequências dos comportamentos ela é séria, então, se você fez alguma coisa, uma conduta inadequada, gerou um desconforto em alguém, ainda que a sua intenção não tenha sido essa, mas o impacto foi esse, então a gente vai fazer alguma coisa contigo, seja uma conversa, seja um aconselhamento, uma advertência, dependendo da gravidade ou até demissão. uma demissão, exatamente. Se as pessoas se sentem num ambiente onde isso acontece, onde eu tenho um sentimento de justiça, eu tendo a relevar essas outras diferenças na prática, sabe? Porque aquele valor ali, para mim, é um valor raiz, é um valor tão essencial. E conecta com o meu, né? Conecta com o meu, exatamente. Esse é um ponto-chave, exatamente. Assim. Conectar com o meu. Então, o que eu acho que é muito comum nas empresas, e aí é um estudo que eu tenho feito demais, assim, na Azeitona, a gente tem 10 valores, tá? Gente, desculpa, não vai dar. Os 10... todo mundo compatível com os 10 não vai dar. Mas quais são os 3? Os 3, assim, que se der um BO, você vai recorrer a esses 3 valores para decidir o que você vai fazer com aquela pessoa ou não, sabe? E investir muito em fortalecer, 5. Vamos, 3 ou 5. Uhum. Esses 3 ou 5 valores para que eles te ajudem a tomar decisões de uma forma mais rápida, assegurando que essa orquestra está tocando de um jeito harmonioso em toda a empresa, independentemente das particularidades, sabe? Porque eu acho, assim, não é leviano, poliana, moça, como se fala? A gente olhar e falar assim, nossa, olha, não teremos práticas, vou dar um exemplo, gente, não é nada, não sei qual é a câmera, mas não levem a mal o pessoal de finanças, mas quando você olha para uma área de finanças, de uma maneira geral, a grande maioria das pessoas, por uma questão histórica, por uma questão do machismo, a mulher antigamente não podia estudar essas coisas. Tem um monte de questões que a história explica, que hoje faz com que a área de finanças tenha predominantemente maior volume de homens do que de mulheres, e pessoas cis do que trans. Enfim, então, aquele contexto daquela área vai trazer um recorte cultural diferente de uma área de RH, diferente de uma... né? Então, não dá pra gente... São anos no mesmo caminho. São anos, e são questões históricas mesmo, né? Então, é natural que as questões sensíveis que surjam, que a cultura daquele espaço, ela se apresente de uma maneira diferente, ainda que seja o mesmo parâmetro, né? Poxa, é muito legal isso que tu tá trazendo, porque até hoje eu não lembro da gente ter aprofundado isso aqui no Profissional Cast. Uhum. Que dentro das áreas tem culturas fora da cultura da empresa, que é de lá de trás de tempo e de sociedade como um todo, e que a gente precisa fazer determinadas adaptações. É legal isso. Não, e eu acho que é, de verdade, uma perspectiva inclusiva. Total. Né? Porque as áreas, as pessoas, cada um vai ter um tempo de resposta. Né? Esse exemplo que eu dei de terem me dado feedback de que eu precisava emagrecer, as
dificilmente aconteceria hoje dentro de uma empresa, né, grande, porque já existe consciência, entendimento, mas nem todas as pessoas têm essa oportunidade de acesso a esse conteúdo, de leitura desse tipo de material, de conversar sobre isso. Não tem a vivência que eu tive, a experiência que eu tive. Então, colocar esse lugar. E aí eu acho que o profissional de RH tem um papel muito importante em ajudar as pessoas a respeitarem essas histórias, né? A respeitarem esses contextos e dizer, olha, tá tudo bem, a gente não precisa fazer exatamente as mesmas coisas para conversar com os mesmos valores e entregar a mesma cultura, né? Tá tudo bem a gente fazer o como de um jeito diferente, mas a gente chega no mesmo resultado, que é um ambiente com esses princípios de relacionamento. Então, eu acho que precisa ter coragem para fazer esse tipo de levantar a mão, e a minha expectativa é que a gente consiga, com um podcast, falar com as pessoas, para ajudar os RHs a continuarem estranhando, né, o olhar, continuar estranhando algumas coisas dentro dos ambientes de trabalho e renovar a coragem de levantar a mão e falar, opa, ó, isso aqui a gente precisa falar de um pouco mais de profundidade, a gente precisa entender um pouco mais esse contexto, porque senão entra num lugar de julgamento que é muito perigoso. E que pode machucar, né? A empresa e as pessoas, principalmente. Total. Tem que ter esse olhar de sensibilidade. Total. Você trouxe um aspecto que eu queria voltar nele, que é a contratação por valor. Mas eu queria que você trouxesse 2 pontos aqui. Tá. Visão empresa, contratação por valor. E visão profissional, escolha da empresa por valor. Tá. Que é assim, primeiro, na boa, é escasso os 2 lados. Hoje, ainda... Mesmo depois de tanto debate, de tantas coisas, de tantas conversas, poucas empresas têm esse pilar na contratação. Sim. Eu ouvi isso de Suzana, estou ouvindo isso de você. Mas poucas empresas falam, poxa, Rodrigo, quando eu estou dentro de um ciclo de jornada de contratação, o valor para mim é um ponto-chave. Não é comum ainda. Não é comum. Não é comum. Do mesmo lado aqui dos profissionais, eu tenho debatido muito que, na minha visão, eu tenho 5 linguagens da carreira. Que tem profissionais que são movidos mais a crescimento. Eu quero estar num lugar que eu possa crescer rápido. Sim. Por exemplo. Tem profissionais que são movidos a desenvolvimento, ou seja, eu me sinto melhor, eu sou desafiado. Aqui eu cresço profissionalmente, não necessariamente a nível de posição, mas eu me desenvolvo. Sim. Tem profissionais que é dinheiro, ou seja, remuneração. O meu combustível para fazer o meu carro profissional andar é remuneração. Tem profissionais que é ambiente, fala, poxa, o ambiente é legal, eu tô legal. Se o ambiente não é legal, não combina comigo. E outros profissionais que é reconhecimento. Na minha visão, o papel de cada profissional é entender o seu combustível. Sim. E o papel do líder é descobrir o combustível de cada pessoa do seu time. Mas ainda assim não é tão claro isso. E o meu papel, que eu falo, quando eu abri mão da minha carreira, foi literalmente, depois eu te conto, mas eu literalmente abri mão para fazer o que eu faço hoje. Mas quando um profissional hoje olha a contratação por valor, ele também não olha tanto valor. Muitas vezes ele olha o nome, eu quero trabalhar ali. Não necessariamente vai combinar as duas coisas. Então, me ajuda primeiro visão empresa. Como a empresa faz a contratação por valor e depois a gente vem para esse outro lado. Você quer um exemplo prático? Prático. Prático? Tá. Vou te contar o que eu acho que de verdade... Igual a história do teu pai. Tá. Vou te contar. Olha, a minha experiência de processo seletivo, né, na Netflix, e o que eu faço hoje na Azeitona, passam muito por esse lugar. A primeira premissa foram diversas entrevistas, foram 16 entrevistas que eu fiz para chegar na Netflix, até ser aprovada. 16 etapas para ser aprovada? 16 entrevistas. Foram 3 etapas. Tá. 4 etapas. Tá. Foram 3 painéis e uma entrevista individual no final. Ok. E o que é muito interessante desse desenho, e eu admiro demais a forma como isso acontecia, não sei de verdade como é que funciona hoje, mas primeiro, a gente parte de um princípio de que a minha opinião e a de mais uma pessoa não é o suficiente para a gente olhar e aprovar alguém. Então, as entrevistas eram sempre de 30 minutos, e cada pessoa aprofundava num valor da cultura, num aspecto da cultura. Então, todo mundo já tinha o meu LinkedIn, as primeiras entrevistas, elas eram um pouco mais para entender a experiência, porque não é porque você está contratando por valor que a experiência e o conhecimento não têm peso nesse processo. É lógico que, né, se me contratasse, nossa, Ayla, você tem um super fit, vai lá fazer conta. Gente, vai dar ruim a beça, não tem como.
Mas era isso, assim, já tinha ali as 2 primeiras mais de triagem, e aí depois eram muito esses executivos, tanto das áreas que eu ia me relacionar, quanto das áreas de fora, que seriam ou a minha liderança, ou os meus pares, apurando e aprofundando um pouco mais. Depois que eu fui aprovada, eu entendi como é que isso acontecia na prática, né? Tinha um sistema, e aí a gente via os comentários de quem ia entrevistando. E é muito maravilhoso porque é um processo colaborativo. E é uma cultura que valoriza a colaboração, né? Então, a construção das soluções em conjunto. Então, alguém apurava e investigava um pouco mais a pergunta de valor, de integridade. Como é que você lidou com uma situação que você identificou que tinha desvios éticos e morais e o que você fez com isso? Né? Uma pergunta X investigando valor. E aí eu dava essa resposta. Na seguinte, ou aprofundava um pouco mais nesse outro, porque talvez a minha resposta não tinha sido o suficiente para ser compreendida, ou vinha uma outra questão em cima de valor. Então, a minha experiência a experiência de seleção por valor me gerou aprendizado. Eu não senti em momento algum que nenhuma pessoa que estava me entrevistando estava me testando. Eu senti que aquelas pessoas estavam querendo que eu desse o meu melhor ali no processo seletivo, para que eu chegasse no final e tivesse assim, não, é essa pessoa mesmo. Ela fez o melhor que ela pôde num contexto que já é estressante por natureza, porque eu não me sentia testada, mas eu estava sendo avaliada, é óbvio, né? Então, chega no em inglês também, que há 14 anos numa empresa brasileira, eu não estava caquequicocu com o inglês, né? Não tinha muito essa influência, assim. Então, foi isso, assim, eu senti muita coisa, assim, o valor também de competitividade nesse comportamento de, olha, eu tô aqui para tirar o seu melhor, me conta. Era uma conversa de 30 minutos com cada uma das pessoas. Então, se você fala assim, poxa, foram 16, foram 16, e eu hoje de verdade não sei como é que tá, mas não senti como uma coisa pesada, me senti aprendendo sobre a empresa ao longo do processo, ainda que eu já tivesse feito bastante estudo e leitura. E quando chegou no final, eu perguntei, que foi para a minha liderança, que eu admiro muito até hoje, Lisa, foi uma das pessoas mais inspiradoras que eu já trabalhei, e eu perguntei, eu falei assim, gente, mas esse processo, assim, ela me conta o que você aprendeu. E aí eu falei, gente, é isso, aprendi sobre isso. E eu falei, o que vocês aprenderam sobre mim? Aprendi isso. Eu falei, gente, funciona, né? Então, para mim, eu venho também de uma época, eu já trabalhei em área de seleção, da gente colocar o candidato sobre estresse para ver como é que ele ia responder. Eu acho que é um mindset que as pessoas têm de infantilização das outras, né? Sobretudo nas relações de trabalho. Então, eu não parto do princípio de que você é confiável e que você vai me falar a verdade no processo seletivo. Eu parto do princípio de que tem alguma coisa aí que você não está contando, né? E aí tem a página 2, né? O seu processo, ele é todo pautado na desconfiança, no comando, no controle, em testar, em colocar aquela pessoa. Quando, na verdade, se chegar no final e aquela pessoa mentiu, isso diz dela, não diz sobre você ou sobre a empresa ou sobre a qualidade do teu processo seletivo, né? Diz do que ela não vai conseguir performar. E aí ela vai ser desligada, se ela, né, receber o feedback e não atender, enfim. Então, eu gosto muito desse lugar onde a gente... E não estou querendo dizer que as empresas que eu trabalhei não tenham mecanismos de controle, acompanhamento, gestão de indicador, OKR, nada disso, né? Mas tem, pelo contrário, tem bastante, mas você faz uma gestão muito mais por auditoria, vamos colocar nessa linguagem, né? De amostra, deixa eu entender como é que essa área tá. Mergulha, volta. Como é que agora tá esse assunto na empresa? Mergulha e volta. Ao invés de você tentar... Ai, meu Deus, bati aqui no negócio. Ao invés de você tentar acertar em tudo antes, sabe? Eu acho que é uma pressão grande quando você olha valor nesse lugar. Eu entendi. Não estava tão claro para mim. Tá. O funcionamento disso ficou muito claro. Ai, eu pego um valor aprofundo... Às vezes eu acho que eu vou falando muito e me perco. Não, tá. Ficou super claro, porque, na verdade, não adianta eu trazer alguém tecnicamente fantástico se não tiver fit... Essa palavra fit... tipo, alinhamento, vamos colocar assim, de culturas e princípios e valores, assim. Total. E é interessante que você me trouxe, porque a grande maioria das empresas, isso é um jargão. Eu contrato por competência, demito por comportamento. Quando eu faço um processo seletivo baseado em valor, eu diminuo muito o risco da demissão por comportamento, porque eu valido muita coisa que eu valorizo no dia a dia no processo. É isso aí. Então, eu diminuo o risco, porque na minha visão, processo seletivo é risco. Risco. É mesmo. Porque eu vou contratar alguém que tá me posicionando durante, sei lá, no teu caso foram 16, que também não é comum.
né? Mas assim, alguém que durante um pouco tempo me disse aquilo que já fez e que eu contrato assumindo que ela vai fazer. Então, o processo seletivo é isso. Super. É o investimento daquilo que eu ainda vou ter de retorno sobre o colaborador. E eu costumo falar que é uma gestação se é uma contratação errada. Eu contrato alguém hoje que ela vai ter o tempo de adaptação, que eu vou avaliar, que eu vou validar, que eu demito, que eu vou contratar alguém, em média, dá um ciclo gestacional. Total. É isso 9 mesmo. meses. A minha esposa tá nessa reta final agora, 3 semanas para chegar de Bernardo. Então, é um processo longo. E a assertividade, o que eu gostei da minha visão é, poxa, fica leve pro candidato, porque também o candidato não tá tão preparado assim para responder isso daí. Não. Então não tem como ele engabelar, mais ou menos isso, enrolar ali nas respostas. E a empresa tem uma visão muito mais 360 sobre ele. Ele, especificamente, pessoa. Não necessariamente só o profissional. É verdade. Agora, vamos por esse lado do profissional. Como é que o profissional pode escolher as empresas baseado em valor? Isso é muito maravilhoso, porque eu estava ontem conversando com a Roberta, que é a minha esposa, né, e a gente estava falando exatamente sobre essas relações, né, de trabalho, né? O que faz a gente se atrair? Eu acho que tem um lugar infelizmente mesmo, do brasileiro, porque o que eu estava conversando com a Roberta falava sobre esse lugar de trabalho, mas a gente também estava falando sobre, ela tem mestrado eu sempre erro o nome, Psicologia Social, Psicologia da Educação. Ela vai ouvir, já pede perdão pra ela, né? Desculpa. Mas é na PUC, daqui de São Paulo, e aí eu virei pra ela e falei assim, você sabe que se você quisesse se aplicar para algum mestrado, para um pós-doc, em qualquer lugar da Europa, dos Estados Unidos, você consegue, né? Mas, claro que não. Eu falei, mas consegue sim. Ela, não consigo. Eu falei, consegue. O currículo, né, acadêmico brasileiro de algumas universidades e de algumas instituições que a gente tem no nosso país, ele é extremamente valorizado no mercado internacional, em algumas instituições de ensino do mercado internacional. E o que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente não acha que a gente é capaz de escolher quando a gente está num processo seletivo. Porque tem um lugar de baixa autoestima, de baixa valorização, que também por questões... Eu gosto muito de história para explicar as coisas, sabe? A gente foi... invadido, é muita apropriação, né? O trabalho começou escravo. Cultural, exato. Então, assim, tem muita registro desse lugar de você tá aqui só para obedecer, né? Onde a gente não necessariamente se sente... Eu entrei em todos os processos seletivos, na grande maioria deles, eu entrei achando que eu precisava me submeter a qualquer coisa, que eu precisava aceitar e que eu não tinha capacidade de escolha. Era um sentimento interno. É que eu faço um exercício, muita terapia, né? Faço um exercício de, não, gente, eu tenho o meu valor. Porque a síndrome do impostor, da impostora, ela é real, assim, não é um negócio. E eu acho que tem um atravessamento importante de cor da pele, de orientação sexual, de identidade de gênero. Quanto menor o privilégio, né? Menor o lugar que a gente ocupa de privilégio, mais complexo é esse sentimento. Mas a gente ainda tem muita dificuldade, o brasileiro, de olhar e falar assim, putz, Netflix está me escolhendo, mas eu também quero ver se eu quero, né? Honda está me escolhendo, mas eu também quero ver se eu quero. Então, o que eu aprendi, né, ao longo da minha carreira, e começou esse processo intencional na Globo mesmo. Não quero estar aqui. Não quero estar nessa área. Globo, onde é que você pode me colocar? Porque eu tenho esse. E comecei a pegar a rédea desse negócio e falar, olha, é isso aqui, eu quero ser eu mesma. Em que área que eu posso exercer isso com mais facilidade, dado que não é uma realidade nesse ecossistema que é super complexo? Acho que você funcionaria melhor lá na área criativa, acho que você funcionaria melhor nessa área. Legal, então vamos lá. E fui puxando a cada 2 anos eu tenho o TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu só descobri esse negócio com 32 anos e sempre tive uma inquietação muito grande, e não sabia que era por causa disso, mas um dos motivos é esse, de mudança de desafio. Eu precisava a cada 2 anos, alguma coisa diferente precisava acontecer. Então, apesar de ter ficado 14 anos, os meus ciclos eram de 2 ali dentro. E foi isso, eu olhei e falei, gente, os valores e a cultura dessa área que eu, como RH, estou atendendo, não me deixam ser fiel aos meus valores. Para onde eu posso me movimentar que converse com isso? E aí comecei a
a conectar mesmo com pessoas. Mas me ajuda, como é que eu faço? Até que eu caí mesmo no Projac, lá na área de entretenimento, e onde eu me identifiquei mesmo, né? Tanto do ponto de vista do processo, da vibe ali do negócio, quanto de alguns valores. E eu acho que é esse lugar, a gente, quando entra num processo seletivo, precisa repetir para si mesmo ou para si mesma, eu também tenho poder de escolha. Eu também posso escolher tá ou não tá. Eu também quero perguntar. Como é que você lida com uma pessoa que tem TDAH? Né? É uma pergunta que, hoje em dia, se eu fosse fazer um processo seletivo, eu estou muito feliz na azeitona, mas se eu fosse fazer um processo seletivo, eu perguntaria como é que tem, qual é o tipo de... Como é que a liderança de vocês está preparada para lidar com a neurodivergência? Então, sabe, tem um lugar da gente fazer, lógico, a leitura, estudar e entender, mas usar, entre aspas, o processo seletivo também como um lugar onde você aprende sobre aquela empresa e avalia se você também quer estar lá. Que bacana ouvir isso, né? Eu não sei se você lembra, mas eu comecei falando esse episódio que é possível a gente olhar a nossa carreira como negócio. Super, verdade. E esse podcast tem o objetivo da gente trazer uma nova visão sobre a própria gestão da nossa carreira. Esse é um objetivo que eu tenho. Porque a gente tem muito isso, que é analisar uma relação CPF-CNPJ. Não é. Não é. É CNPJ com CNPJ. Total. Essa é a mentalidade que a gente precisa ter. Então, na minha visão, existe uma empresa... Hoje tem a azeitona, mas existia uma empresa antes chamada ALSA. Tô prestando um serviço, né? É isso. Literalmente. Rodrigo S.A. O que fez muita diferença pro meu crescimento profissional foi entender que a minha carreira era o meu negócio. É isso aí. Total. E que, além da empresa me proporcionar o ambiente, eu precisava também selecionar o ambiente. Legal. E o que foi interessante, eu sempre olhei o LinkedIn com muito carinho, né? E hoje... eu vejo o quanto ele é impactante. Então, mesmo na AstraZeneca, eu super feliz, super realizado, crescendo 1 a 2 vezes por ano, eu sempre tinha o meu LinkedIn atualizado. Legal. E uma coisa que era interessante é, todas as empresas concorrentes me chamaram para vagas ou para processos. Alguns direto para vaga, alguns para processo. Só que para mim a gestão de carreira não fazia sentido me movimentar dali. Eu era feliz, realizado, tinha reconhecimento, remuneração, tudo que para o meu tanque profissional andar, eu recebia na AstraZeneca. Legal. Então, naquele momento, não fazia sentido. E um ponto que é legal é que, às vezes, a gente se submete dentro de uma relação de empresa-trabalhador como super inferior, que eu preciso aceitar tudo, e isso começa no processo seletivo, que eu vou dizer tudo que a empresa quer ouvir, simplesmente porque eu quero ser aprovado, e que depois eu vou ver que ali não é o meu lugar. Total. Não faz sentido. Ao mesmo tempo, dentro da empresa. Então, achei super legal a tua história quando você fala o seguinte, beleza, será que tem outra área dentro da mesma empresa que eu vou me conectar mais? E você falou dos teus ciclos a cada 2 anos, né? É interessante isso. Então, você é movido a desafio. Então, tinha um desafio, atingiu o desafio, qual o próximo? Imagino tua cabeça pensando assim, né? E aí, quando eu olho isso, como é que os profissionais podem ir para esse caminho? De ter mais autoconfiança, autogestão, para ter sucesso mais profissional? Eu queria que você trouxesse a tua visão. Ai, Rodrigo, eu acho que é tão difícil da gente... falar de uma forma mais generalizada num país que tem tantas desigualdades como o nosso, né? Então, eu fico... porque é uma realidade. Tem gente que vai fazer e participar de um processo seletivo e o que aquela... Vou dar um exemplo, que o exemplo ajuda, né? Eu estava um projeto audiovisual que uma das soluções que a Azeitona faz é ter esse profissional de RH dentro dos ambientes de... Tá fazendo uma série, tá fazendo um reality, tá fazendo um evento musical, uma publicidade. A gente tem uma metodologia, uma abordagem de atuação desse profissional de RH dentro daquele set, né? Ou da sala de roteiro, qualquer que seja o estágio de desenvolvimento do projeto. E aí, essa pessoa estava dentro desse projeto, e uma das coisas que aconteceu e que tocou muito é a produtora executiva virou e falou assim, olha, para RH, né? Tem uma pessoa que está muito ansiosa, está tendo gatilhos de ansiedade várias vezes durante o dia. E assim, ela era uma pessoa de uma função técnico-operacional, né? Então, uma remuneração baixa, um processo repetitivo, diário. Ela tinha um transporte que ela demorava 3 horas para chegar no trabalho. A jornada num set é de 12 horas. Então, tem um contexto estrutural que favorece que aquele ansiedade, angústia, desânimo aconteçam, porque a gente já parte de um lugar que é difícil, né, de relacionar e de trabalhar.
Bom, enfim, fui conversar com a pessoa e fui entender. E aí, uma das coisas que ela disse foi o seguinte, olha, eu moro a 3 horas daqui. Então, eu pego o ônibus e tomo café da manhã às 5 da manhã. Quando eu chego aqui, o horário do almoço está previsto para 4 da tarde, porque a agenda do plano de gravação, ela cumpre 4 da tarde. Então, o que está acontecendo é que, de meio-dia às 4, eu não fico ansiosa, eu estou com fome. Eu estou com fome. Então, não adianta pedir para essa pessoa que está com fome fazer terapia, conversar com o RH, sabe? Acessar o aplicativo de respiração. Não adianta. Ela precisa de comida, entendeu? Então, tem um lugar e tem muito estudo de administração de recursos humanos, de análise de comportamento, que fala sobre isso. Enquanto você não está com as suas necessidades básicas minimamente respeitadas, você está num modo de sobrevivência, sabe? E aí você não vai para um modo de viver e depois num modo de existir, que é onde você tem mais plenitude. Exato, o flow, exatamente. Então, eu tenho muito essa sensação de que qualquer recomendação para as pessoas precisa considerar demais o contexto que elas estão inseridas socialmente, para que a gente consiga dizer, olha, vai lá, atualiza seu LinkedIn, bate na porta, seja protagonista. Tem gente que vai ter condição de ser. E para essas pessoas, eu acho que é, sim, muito importante manter o seu LinkedIn atualizado, fazer as coisas de uma forma super genuína e autêntica. Se não for para você ir para aquela empresa, é porque não funcionaria mesmo. E também está tudo bem, você vai conseguir encontrar. Agora, eu acho, de verdade, eu sou uma rebelde de RH para defender a autenticidade como principal mecanismo de construção de carreira. Acho que as pessoas precisam ser elas mesmas, porque todo mundo tem um universo enorme de contribuição e de impacto para gerar dentro de um ambiente organizacional. Tem uma conversa muito forte acontecendo, né? E Simon Sinek, vários pensadores aí de organizacionais e de comportamento que falam sobre os introvertidos dentro das organizações e o quanto tempo os introvertidos foram forçados a serem extrovertidos para conseguirem ser valorizados, né? E eu acho que é a beleza da gente ter pessoas muito diferentes e uma pluralidade enorme na hora de se atingir resultados e trazer mais inovação para os negócios. Então, eu vou muito para esse caminho, sabe? Antes da gente fechar, eu vou trazer um exemplo. Eu fiz uma contratação recente para o meu time e nas últimas oportunidades de liderança que eu tinha antes de eu contratar e analisar, poxa, eu preciso de um profissional com essa experiência, essa competência, eu sempre olhava para dentro e eu faço isso até hoje. Tá. Falo, quais são os perfis que eu tenho dentro de casa? Legal, é isso. E eu falo, qual é o perfil que se eu trouxer vai potencializar o todo? Porque às vezes a gente olha para aquela posição, aquela cadeira, né? Eu olho para a cadeira e digo, poxa, essa cadeira vai ficar perfeita se essa pessoa tiver 1,70 m, foi isso. Não tem nada a ver com isso. Aquela cadeira faz parte de um ambiente como um todo. E o ponto que eu preciso trazer é, o que é que eu tenho aqui e que se eu trouxer eu vou potencializar o que eu tenho aqui. Exatamente. Então acho que essa individualidade, o líder tem que ter essa sensibilidade. Não só o RH. Muito. Aqui é o que a gente estava falando sobre a total. descentralização. Total. Mas é a visão do próprio líder na construção disso. Muito. Porque não adianta o RH ter essa visão e na ponta o líder não ter essa visão. Exato. Que aí não vai se ver. Exato. Não vai se ver. E você sabe, Rodrigo, complementando o que você está dizendo, assim, é olhar tanto do ponto de vista de comportamentos, mas também da história, né? O jeito que uma pessoa negra olha para uma situação vai ser diferente do jeito que uma pessoa branca olha. O jeito que uma pessoa gorda olha vai ser diferente. Então, essa diversidade no lugar do conhecimento, no lugar do valor, mas também no lugar do background, assim, das vivências, das histórias. O jeito e acolher, né? Porque não adianta você ter diversidade e depois a experiência das pessoas ser violenta e ser difícil, e ser ruim, não ser inclusiva. Então, um dos motivos de verdade de eu hoje estar empreendendo na Azeitona e ter tido a sorte de encontrar a Babi, que é cofundadora da Azeitona comigo, é essa vontade genuína e autêntica de olhar para esses espaços de trabalho e ajudar essas lideranças que não necessariamente estão ligadas nesse tipo de questão. Gente, tem isso aqui, vamos falar sobre isso. Olha para isso também. Olha para isso. Vê essa cor aqui que você não está vendo? Não olha só o resultado, Não olha né? só o resultado, exato. Olha o conjunto que vai ter mais sustentabilidade. O processo, o resultado é importante, mas o como a gente atinge ele também é. Perfeito. Sensacional. Se você fosse dar uma última mensagem para quem está ouvindo a gente,
Depois de toda essa provocação que a gente traz, olhar de empresa, olhar de colaborador, olhar de líder, eu acho que a gente fez uma visão 360, diversas coisas. Qual seria a mensagem para a pessoa depois de assistir ou ouvir todo esse episódio e levar com ela? Não desiste, gente. Fala com essa câmera aqui. Não desiste, profissional de RH, não desista. Acho que é muito importante que a gente continue estranhando as situações que nos deixam desconfortáveis, para a gente conseguir continuar construindo o mundo que a gente quer ver, tanto para a gente quanto para quem está vindo por aí, né? O Bernardo, o Benito, os filhos, os netos. A gente fala tanto de ESG, e botar isso na prática, porque o S do ESG também é importante, tanto quanto as questões ambientais, tanto quanto as questões de transparência, né? Então, colocar na prática, e para colocar na prática, as primeiras vozes, elas carregam um peso maior, né? Então, é isso, não desista, se cansar, descansa, levanta no dia seguinte e continuar gerando impacto sobre a gente encontrar aliados no caminho. Eu tive muita sorte de encontrar pessoas como a Babi, como a Roberta, como a Suzana, como você, que, sabe, querem movimentar esses diálogos, essas conversas, porque esse tipo de encontro aqui tem um potencial de transformação enorme, mas a gente também precisa ter coragem de falar as coisas que a gente fala, de ser quem a gente é. E minha palavra final é essa: não desista e vamos continuar com coragem e se encontrando para a gente transformar isso numa grande comunidade. Perfeito. Muitíssimo obrigado, tá? Imagina, por topar isso daqui, pelo teu conhecimento, pela tua experiência e pela tua autenticidade. Dá para perceber assim o quanto isso faz parte do teu dia a dia e provavelmente o quanto você deixou legado no coração das pessoas fazendo isso. Eu tô te conhecendo hoje, mas eu já vou levar isso comigo. Poxa, é possível ser eu mesmo e conseguir atingir os resultados que eu quero. Inclusive é mais divertido. Não precisa ser pesado, não é? Não precisa ser literalmente assim, um ambiente tóxico ou de um jeito que eu não sou aquilo que eu realmente sou. Exatamente. Para conquistar aquilo que eu desejo. Exatamente. Então, obrigado por isso. Como é que as pessoas podem te seguir, acompanhar, enfim? Gente, no Instagram, Azeitona Consultoria, tá lá, tem o meu site também, meu Instagram também é aberto, me encontra em tudo quanto é, no LinkedIn também, sinal de fumaça, onde chamar, eu atendo. Foi um prazer enorme, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade, pela visibilidade, por gerar esse espaço. Essa é a minha missão. Eu falo que a gente tem a missão, eu e o meu negócio, de ser e fazer a diferença na vida das pessoas. Legal. Através do desenvolvimento profissional. Isso é no Profissional Cast, isso nas palestras, isso nas mentorias. Onde eu tiver, todo dia eu tenho que pelo menos impactar uma pessoa. Tá fazendo. Hoje me impactou. Foi um prazer, de verdade. Maravilha. E eu quero agradecer a você também aqui. Você ficou até o final desse episódio. Com certeza vai levar uma mensagem que pode impactar a tua trajetória profissional. Aí ela foi super feliz quando ela falou: não desista. Não é simples o dia a dia. Não é fácil o dia a dia. Mas você não pode desistir dos teus sonhos ou de ser um agente de transformação. Se você tem essa convicção no teu coração, potencializa isso. E algo que ela trouxe aqui que é muito legal, que cada profissional precisa ter a sua ação personalizada, de acordo com o teu contexto, da tua realidade, e de todas as ações que você tem que fazer no teu ambiente de trabalho. E aqui no Profissional Cash, eu deixo a possibilidade de você construir um plano de carreira 100% gratuito. Eu coloco o meu time para te ouvir, entender o teu contexto e construir um plano de aceleração. Muitas vezes a gente tem o desejo de chegar num determinado lugar, mas deixa eu te falar, nem sempre só tempo e esforço vai ser suficiente. Às vezes as estratégias vão fazer a diferença e eu quero levar essa estratégia para a tua carreira. Então, aqui abaixo tem um link que você pode acessar, falar com o meu time e ter essa reunião gratuitamente. E eu tô te aguardando amanhã no Minuto Carreira, que de terça a sexta-feira tem Minuto Carreira, 1 minuto para você pegar e aplicar no teu dia a dia. E na próxima semana, mais um episódio do Profissional Cash. Até o próximo episódio.